Pessoal, nossa aula de hoje, então, é sobre álgebra vetorial, na verdade, uma continuidade da aula passada. A gente tem duas aulas de álgebra vetorial, essa é a segunda. A próxima aula é sobre mudança de sistemas de coordenadas. Então, o que a gente vai ver na aula de hoje? Também é uma aula bem tranquila, bem simples, tá? Não tem nenhum conceito complexo. A gente vai fazer alguns exemplos aqui só para reforçar. É uma revisão, na verdade, de álgebra, os conceitos mais básicos lá da álgebra. Primeiro, então, soma e subtração de vetores. Depois, multiplicação vetorial, produto escalar e produto vetorial. Tá? A gente vai fazer uns exemplos aqui de soma e subtração e produto escalar e vetorial. Vetor posição e vetor distância. Isso aqui é muito importante para o eletromagnetismo. Saber calcular a posição de cargas elétricas e a distância entre as cargas para determinar a força, por exemplo. Muitos alunos erram aqui. Tem uma questão sempre de prova que eu coloco em todas as provas, não é segredo. Eu peço para calcular o campo elétrico ou calcular a força devido a uma distribuição de cargas. Muitos erram por não saber calcular o vetor posição, determinar o vetor posição e calcular o vetor distância. Erro de cálculo, básico. Depois a gente vai ver aqui projeção escalar e vetorial. Ok? Então vamos lá. Vamos considerar aqui dois vetores, pessoal, o vetor A e o vetor B, tá? Definidos no sistema de coordenadas cartesianos, ou seja, com base a x, a y e a z, os três vetores unitários aí que compõem a base canônica do sistema de coordenadas cartesiano. O vetor A, então só lembrando, ó, A com a flechinha em cima é igual. E aqui eu tenho as componentes do vetor, não são as coordenadas, coordenada de ponto. Tá? Então aqui eu tenho as componentes do vetor. AX, A maiúsculo x ao longo de AX, AY ao longo de AY, AZ ao longo de AZ. Uma outra notação para o vetor A, posso escrever ele assim entre parênteses, né? Ou eu posso escrever por extenso. AX ao longo de AX, mais AY ao longo de AY, mais AZ ao longo de AZ. Lembrando que essas três componentes aqui são perpendiculares entre si, pois estão alinhadas com a base canônica do sistema. Okay? Deixa uma frestinha na porta aí para o pessoal não ficar esperando do lado de fora ali achando que a aula começa às 10h30. Tá? Mesma coisa para o vetor B, pessoal. Impacta Bx, By e Bz entre parênteses. Ou, de maneira por extenso, Bx ao longo de Ax mais By ao longo de Ay mais Bz ao longo de Az. Okay? O que é a soma de dois vetores? É a soma componente a componente de cada vetor. Então, se eu for calcular um vetor C, que é A mais B, o que eu faço? É trivial, tá? AX mais BX ao longo de AX, mais AY mais BY ao longo de AY, mais BZ ao longo de AZ. Ok? Então, soma componente a componente. Se eu fosse representar a soma de dois vetores, como que eu faria? Então, graficamente, tem duas maneiras a gente representar a soma. Isso aqui é importante, pessoal, a gente faz soma vetorial bastante em eletromagnetismo, então é importante que vocês compreendam também a representação gráfica. Tem duas maneiras. A primeira é a regra do paralelogramo. O que diz a regra do paralelogramo? Pegue os dois vetores que tu vai somar, coloque eles a partir de um mesmo ponto, pode ser a origem do sistema ou não, tanto faz, mas eles têm que partir do mesmo ponto. Pega o primeiro vetor, projeta aqui, o segundo vetor, projeta lá, e o vetor soma está entre os vértices desse paralelogramo. Tá? A outra regra é a regra do polígono, também conhecida por regra do início de um, final de outro. Lembrem que os vetores eles estão livres no espaço, eles não estão necessariamente partindo da origem. Eles estão livres, então eu posso deslocar o vetor. Posso pegar o vetor B e levar lá para cima. Ó. Então, o vetor soma parte do início do primeiro vetor e termina no final do segundo vetor. Tá? Mesma coisa, duas regrinhas diferentes aí. Em máquinas a gente usa muito essa notação aqui para representar as tensões fasoriais, né, as defasagens entre correntes e tensões, a magnetização, corrente devido às perdas na máquina, enfim. Essa notação aqui se usa muito. Tá? Regra, então, do paralelogramo ou do polígono. Serve para soma e serve para subtração, como eu vou mostrar logo na sequência.
Subtração de dois vetores, pessoal. Também é realizado componente a componente. Tá? Então, se eu for calcular um vetor C que é A menos B, eu posso fazer a soma desses dois vetores. A mais menos B. Ou seja, eu calculo o inverso do B, o vetor que aponta em sentido contrário ao B, exatamente em sentido contrário, tá? Tem mesma direção, só sentido contrário, e somo com o A. Então, fazendo componente a componente, seria x menos bx, no sentido de AX, menos BY no sentido de AY, AZ menos BZ no sentido de AZ. Regra do paralelogramo. Aqui eu tenho o A e o B, ó. O vetor A e o vetor B partindo do mesmo ponto. O que eu faço? Desenho o vetor menos B. O que é o vetor menos B? É o próprio B apontando em sentido contrário. Então, agora eu tenho o A mais o menos B. Projeção do A, projeção do B. A soma do A com o menos B está entre os vértices do paralelogramo. Tá? E a regra do polígono, a mesma coisa. Tenho A, pego o menos B, coloco lá em cima. Início de um, final do outro, a soma, ou no caso a subtração, que é o vetor C, fica posicionado aqui, então. Tá? Mesma coisa. E eu gosto dessa aqui, é mais visual. Tá? Mas, enfim, quem quiser deslocar o vetor e fazer a soma usando a regra do polígono, pode também. Okay? Todo mundo assinou a lista, pessoal? Não? Dúvidas? Bem tranquilo, né? Revisão bem básica. Eu gosto de colocar as propriedades das operações que a gente está estudando. No primeiro momento elas são bem triviais, mas depois quando a gente entra, por exemplo, em produto vetorial, elas começam a não ficar tão triviais assim. Tá? Então, eu apresento normalmente as propriedades comutativa, associativa e distributiva, quando aplicável, tá? Da operação que a gente está estudando. No caso aqui, soma e subtração, as propriedades básicas. Propriedade comutativa. Tanto faz a ordem da soma ou da subtração. Eu posso fazer A mais B ou B mais A. O resultado é o mesmo. Lá no produto vetorial, isso não é verdade. A ordem altera o resultado. Tá? Se eu for fazer uma multiplicação por um escalar, então um número qualquer vezes um vetor, tanto faz fazer o escalar vezes o A, como o A vezes o escalar. K ali no caso. Tá? Propriedade associativa. Tanto faz a ordem que eu executo as operações. Eu posso fazer B mais C primeiro e somar com A, ou B mais A, inclusive aqui, mudei a ordem, ó, B mais A e somei com C. Mesma coisa para multiplicação. Eu posso fazer um escalar vezes o A, LA, e depois multiplicar por outro escalar, ou multiplicar os dois escalares antes e depois multiplicar pelo A. Ou ainda multiplicar primeiro o K e depois o L. Tanto faz. Tá? A ordem aí não altera o resultado. E por fim, a propriedade distributiva. Se eu tenho um escalar vezes a soma de dois vetores, eu posso realizar primeiro o produto, K vezes A, e somar, né, com K vezes B. Então, eu distribuí aqui o produto do K com o A e com o B. Tá? Propriedades básicas aí de manipulação de vetores. Bom, vamos fazer esse exemplo então, que a gente já usa alguns conceitos da aula passada aí como vetor unitário, tá? Temos aí dois vetores, o vetor A e o vetor B. Na letra A, medida componente do vetor longo de AY, ou seja, que aponta na direção de AY. Na letra B, a magnitude dessa operação aqui, ó, 3A menos B. E na letra C, o vetor unitário ao longo de A mais 2B. Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui primeiro os dados então, do problema. O vetor A. Eu já vou escrever aqui da maneira compacta. Tá? Fica mais fácil. Em vez de escrever 10ax menos 4ay mais 6az, vou escrever aqui simplesmente 10 menos 4 e 6. Lembrando
que o 10 é ao longo de AX, o menos 4 é ao longo de AY e o 6 é ao longo de AZ. Tá? E o vetor B, 2 ao longo de AX, 1 ao longo de AY e 0 ao longo de AZ. O que é pedido na letra A aí? Bem trivial a letra A. A componente do vetor A ao longo de AY. Então, está sendo pedido a componente AY do vetor A. Isso aqui é o AX, isso aqui é o AY, isso aqui é o AZ. Então, o que está sendo pedido é isso aqui. Ó. Então, simplesmente, menos 4 é a resposta. É um escalar, tá? É a componente do vetor. É um escalar. Letra B, pessoal. A magnitude de 3A menos B. Então, a letra B está sendo pedido um módulo, magnitude ou módulo, do resultado, né, dessa operação aí de subtração e produto aí de vetores. Então, vamos definir aqui o vetor C, ó. 3A menos B. Depois tem que calcular o módulo do C. Então, ficaria como isso aí? O que seria o C? 3A. 10 menos 4 e 6. Menos B. 2, 1 e 0. Isso aqui vai dar... Multiplico aqui componente a componente. Ó. 30 menos 2. E faço também, né? AX, BX, AY, BY, AZ, BZ. Ok? 30 menos 2, 28. Menos 12, menos 1, menos 13. Vamos fazendo junto comigo aí. E 18, menos 0, 18. Só que o que está sendo pedido? Sendo pedido o módulo de C. Ou simplesmente o C. Como que eu calculo o módulo de C? 28 ao quadrado, mais 13 ao quadrado, menos 13 ao quadrado, né, que dá mais 13, mais 18 ao quadrado. Raiz. Portanto, C vai ser 35,74. Mais casas aí? Mais duas? Não calculou? Tá. Vamos fazer aqui no MATLAB, pessoal. Eu já vou mostrando como que é o uso do MATLAB, aí, bem simples. Então, depois a gente vai fazer uma prática sobre isso, né? Mas vamos fazer esse cálculo aqui no MATLAB. Então, vamos lá. Ó. Vou definir aqui o vetor A. Uma matriz. O que é o vetor A? 10 menos 4 e 6. 10 menos 4 e 6. Vou botar um ponto e vírgula aqui. O que é o vetor B, pessoal? 2, 1 e 0. 2, 1 e 0. O que é o vetor C? 3A. 3 vezes A menos B. Ele deu na forma de colunas. Ó. 28 menos 13 e 18. Tá? O que eu vou calcular agora? Eu vou calcular... Eu posso fazer aquela conta ali por extenso, se eu quiser. Tá? Seria... Vamos escrever aqui C mod. Módulo de C.
Eu poderia fazer SQRT, raiz quadrada, de 28 ao quadrado, mais 13 ao quadrado, mais 18 ao quadrado. O resultado, 35,7351. Sempre usem umas 4 casas depois da vírgula. Nessas contas aqui, na verdade, se vocês acumularem um pouquinho de erro, não tem problema. Mas mais para frente a gente começa a fazer operações aí com números que às vezes são muito pequenos ou são muito grandes. E arredondar começa a acumular muito problema, muito erro ao longo de todo o exercício. Ou trabalhem com todas as casas, né? Vão salvando nas memórias da calculadora. Se vocês têm HP, fica na pilha da calculadora, né? Ou tomem nota de pelo menos 4 casas. Uma outra maneira, pessoal, de calcular, então, vamos chamar aqui desse mod 2, tem uma função para calcular o módulo de vetores no MATLAB. Se não me engano, é norm. Então, calcular a norma do vetor C. Mesma coisa, 31,7351. 7351. Então, tá aí. Letra B. E a letra C? O que está sendo pedido? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Um vetor unitário ao longo de A mais 2B. Então, vamos calcular aqui um vetor D igual a A mais 2B. Ah, tá feio esse 2. Então, vamos lá, A mais 2B. O A é 10 menos 4 e 6. Mais 2B. 2, 1 e 0. E o D vai ser o quê? 10 mais 2 mais 4, 14. Menos 4 mais 2, menos 2. 6, 6. Mais 0, né? Então, está aqui o vetor D. Agora está sendo pedido o vetor unitário. Como é que eu calculo o vetor unitário? Então, é o Azinho, D. Vetor unitário ao longo do D. Eu pego o vetor D e divido pelo seu módulo. Certo? Então, vai ficar 14 menos 2 e 6. Dividido por 14 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, raiz. Vamos fazer isso aqui no MATLAB. Então, vamos lá, deixa eu limpar aqui a tela. D é igual a A mais 2 vezes B, isso? A mais 2B. Deixa ali. AD vai ser igual ao quê? Ao vetor D dividido pela norma do vetor D. Zero vírgula 9113. Esse aqui vai ficar meio longo. 0,9113. Vou botar ponto e vírgula aqui, tá? Para não confundir com a vírgula. Menos 0,13 menos 0,1302
ponto e vírgula, zero vírgula 3906. Então está aí a resposta do vetor unitário pedido na letra C. Vamos ver se esse vetor unitário aqui tem módulo 1. Lembram que o vetor unitário tem que ter módulo igual a 1. Então, norm do AD. 1. Tá? Pelo menos é unitário. Todo mundo assinou a lista aí? Beleza. Vamos de volta para a nossa aula. Continuando, então. Ficou alguma dúvida? Produto escalar ou produto ponto. Tá? Produto ponto porque tem essa bolinha aqui no meio. Não é vezes, tá? É uma bolinha em negrito mesmo. Cuidado quando vocês vão escrever no caderno. Uma vez teve um aluno que me perguntou quanto que era o vetor B. Eu disse, olha, essa operação não existe. Ou é produto escalar ou é produto vetorial. Ok? Entre vetores. O que é o produto escalar, então, pessoal? É definido geometricamente como o produto das magnitudes dos vetores com o cosseno do menor ângulo entre eles. Está escrito aqui, então, a anotação. Ó. A produto escalar B, não se lê A vezes B, tá? A produto escalar B. Módulo do A vezes o módulo do B vezes o cosseno do ângulo entre o A e o B. Então, eu tenho o vetor A, tenho o vetor B e tenho o menor ângulo entre eles. Não é esse ângulo de fora aqui. Tá? É o menor ângulo que a gente observa entre os dois vetores. O resultado, como o nome sugere, é um escalar. Pode ver que não tem vetor aqui desse lado. Ó. Tem módulo, módulo e um cosseno, que é um módulo também. Tá? Então, módulo não, um escalar, na verdade. Né? Então, o resultado é um escalar, nunca vai aparecer um vetor. Existe uma outra maneira de calcular o produto escalar. Se eu não conheço, por exemplo, o cosseno do ângulo entre os vetores, tem como calcular o produto escalar? Tem. De que forma? Fazendo o somatório do produto entre as componentes de cada vetor. Então, AXBX mais AYBY mais AZBZ. Mesmo resultado de fazer módulo de A, módulo de B, cosseno do ângulo entre eles. Ok? Bom, se tanto A quanto B forem diferentes de zero, ou seja, não forem o vetor nulo, e eu fizer o produto escalar de A com o B e o resultado for zero, o que significa? Esse caso aqui, ó. Esse não é nulo e esse não é nulo, mas eu fiz o produto escalar entre eles e o resultado deu zero. Significa que eles são perpendiculares entre si. Né? Que o ângulo é 90 graus, cosseno de 90 graus é zero. Okay? Então é isso que está anotado ali. Ó. As propriedades, então, pessoal, do produto escalar. Ela é comutativa, tanto faz a ordem. A produto escalar B igual B produto escalar A. É muito semelhante, na verdade, às propriedades do produto de escalares que a gente está acostumado a fazer. Tá? Ela é distributiva. Posso fazer primeiro a soma e multiplicar e fazer o produto escalar, né, com A, ou distribuir esse produto aqui dentro. Ó. A produto escalar B mais A produto escalar C. Se eu quisesse calcular a norma de um vetor ou o módulo de um vetor usando o produto escalar, eu posso? Posso. Se eu fizer A produto escalar A, o que é A produto escalar A? Módulo do A vezes o módulo do A vezes o cosseno do ângulo entre o A e o próprio A, que é zero. Então, isso aqui dá 1. Ó. O resultado vai ser a norma do vetor ao quadrado. Então, nesse caso aqui, ó, se eu quisesse calcular a norma do vetor A, faria A produto escalar A. Componente AX vezes AX, daria x ao quadrado. AY
vezes AY daria y ao quadrado, AZ vezes AZ daria Z ao quadrado. Como eu não tirei a raiz disso, né? Então, na verdade, eu não calculei a norma em si, eu calculei a norma ao quadrado. Que é o resultado, então, dessa operação, se eu fizer A produto escalar A. E aqui a operação com os vetores canônicos, ó, pessoal. Se eu fizer AX produto escalar AY, módulo do primeiro 1, vezes módulo do segundo 1, vezes cosseno do ângulo entre eles. Cosseno do ângulo entre eles é 90 graus. Né? Então, o resultado vai dar 0. Então, AX produto escalar AY AZ AX dá 0. Já se eu fizer o produto escalar entre dois vetores iguais, eu caio nessa propriedade aqui, ó. Vai dar norma ao quadrado. Só que a norma desse é 1, a norma desse é 1, 1 ao quadrado é 1. Então, AX, produto escalar AX, AY, AZ, o resultado é 1. Ok? Bueno. Vamos fazer esse exemplo aí, ó. Dado dois vetores, o A e o B, determine o ângulo entre o A e o B usando o produto escalar. Ok? Vamos lá, então. O vetor A tem 3 no sentido de AX, 4 no sentido de AY, 1 no sentido de AZ. E o vetor B tem 2 no sentido de AY, 0 no sentido de AX, 2 no sentido de AY e menos 5 no sentido de AZ. Então, aqui estão os dados do problema. 3, 4 e 1, 0, 2 e menos 5. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser calcular o produto escalar de A com B. O que eu tenho que fazer? AX, produto escalar BX, mais AY, produto escalar BY, mais AZ, produto escalar BZ. Então, vai ser 3 vezes 0, vou fazer aqui por extenso, já que é a primeira vez que a gente está fazendo, depois eu vou fazer mais direto. 4 vezes 2, 1 vezes menos 5. Então, o resultado disso aqui vai dar, isso dá 0, vai ficar 8 menos 5, 3. Estão conferindo aí. Às vezes a conta é simples e, por ser simples, a gente comete algum erro. Beleza, já descobri quanto que vale o produto escalar. Agora eu vou usar a segunda definição do produto escalar, que diz que A, produto escalar B, é o quê? Módulo de A vezes módulo de B vezes cosseno do ângulo entre A e B. Tá? Eu estou interessado em descobrir esse carinha aqui, ó, o θ. Né? Vamos lá, então. Tem que calcular o módulo do A. Quanto que vale o módulo do A? 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, raiz. Quanto que vale o módulo do B? 2 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, raiz. Calculem aí, pessoal, se possível. Sempre tragam as calculadoras. Isso é uma coisa importante também. Vocês têm que ir treinando essas contas, que por enquanto são básicas, mas depois começam a ser mais complicadas, para que vocês não errem na prova. Tem muito erro de atenção de cálculo. O pessoal se perde nos cálculos, no uso da calculadora. Por incrível que pareça, tem muito erro assim. Então é importante que vocês treinem na aula.
Ou treinem em casa, mas treinem, ok? Quanto que deu aí o módulo do A, pessoal? 9,9? Bom seria ter mais uma casa, mas... Ok. E o módulo do B? 5,38. Ok. Então... temos aí o módulo do A e o módulo do B. Agora vamos substituir aqui, ó. Então vamos lá. 5,099 vezes 5,3852 vezes cosseno de θ é igual a 3. Portanto, cosseno de θ vai ser o quê? 3 dividido por essa encrenca aí. 1093. E agora o que eu tenho que fazer, pessoal, para calcular o θ? Arco cosseno. Né? A notação na calculadora aí é uma notação errada. Né? Na calculadora normalmente está escrito cosseno na menos 1. Cosseno na menos 1 é secante, mas na verdade está querendo dizer arco cosseno. Nas HPs aí já está um pouquinho melhor, já está a cos. Então, tem que fazer o arco cosseno de 0,1093. Vai dar um θ de quanto? Vamos conferindo aí. Tá? Tem a resposta aqui, na verdade. Aí, 80,73. Beleza. Tranquilo. Produto vetorial, pessoal. Ou produto cruzado. Por que o nome é produto cruzado? Porque tem esse xizinho aqui, ó. Então vocês vão encontrar das duas maneiras. Quando a gente for usar o MATLAB, vocês vão ver que produto escalar é uma bolinha. Lá no MATLAB a gente faz com a função dot, de ponto. E produto vetorial a gente faz com a função cross. Se não me engano é cross. A gente vai ter uma aula prática sobre isso. Tá? Bom, qual é a definição geométrica, digamos assim, do produto vetorial? Ele é definido como a área do paralelogramo limitado pelos vetores que estão sendo multiplicados. Tá? Então, se eu tenho A, produto vetorial B, o resultado vai ser a área desse paralelogramo aqui, ó, o módulo do resultado. Okay? Então, é como se eu pegasse o B, colocasse lá, o A colocasse aqui, tenho essa área. Só que o resultado é um vetor. Então, o resultado é uma área com vetor. E esse vetor aponta num dado sentido. Para onde que esse vetor aponta? É um vetor com orientação dada pela regra da mão direita. Na verdade, o resultado, pessoal, cujo módulo é a área, mas é um vetor, ele é perpendicular a essa área. Então, um vetor perpendicular a essa área pode tanto apontar como apontar para baixo. Como que eu aponta o resultado? Usando essa tal da regra da mão direita. O que diz a regra da mão direita? Pega a mão direita e
represento aqui como é o sentido vetorial. É de A para B. Então, ó, os meus dedos fazem esse movimento, de A para B. E o sentido do resultado é o polegar que indica. Tá? Então, aponta para cima. Então, aponta no sentido unitário a N. Ó. Então, como que eu calculo o produto vetorial? Módulo A vezes módulo dB vezes seno do ângulo entre o A e o B, do menor ângulo entre eles. Esse resultado aqui, ó, é um escalar, que é essa área. Mas esse resultado aponta no sentido de um vetor normal à área. Para que lado que aponta o vetor normal? É a regra da mão direita. Então aponta para cima. Então está representado aqui, ó, A produto vetorial B. Tá? Esse tamanho aqui, ó, se vocês calcularem o módulo, é o valor dessa área. Tá? A gente vai usar várias regras da mão direita aí ao longo do semestre. Aqui para produto vetorial, depois lá para o rotacional, depois para calcular campo magnético, para determinar o sentido do campo magnético. Então a gente sempre usa a regra da mão direita aí. Pequenas variações com relação a essa regrinha aqui. Dúvida nessa definição? Não. Existe outra maneira de calcular o produto vetorial. Né? Que maneira é essa? É montando essa matriz que contém a base do sistema e as componentes dos vetores que estão sendo multiplicados. E eu calculo o determinante dessa matriz. Tá? Então, se eu for fazer A, produto vetorial B, em cima eu coloco a base do sistema. Qual é o sistema que a gente está trabalhando aqui? Sistema de coordenadas cartesianas. Então, é a x, a y e a z. Ou IJK, se vocês preferirem. Okay? Na segunda da matriz, eu coloco as componentes do primeiro vetor. E na terceira linha da matriz, eu coloco as componentes do vetor. E daí calculo o determinante. Né? Como que eu calculo o determinante? Diagonal principal menos as diagonais secundárias. Né? Então, a x que multiplica y bz menos a z by. Está aqui, ó. Tudo isso vezes a x. Para o AY, AZ bx menos AX bz. Está aqui. E para o AZ, AX by menos AY bx. Está aqui. Tá? Então, eu calculo o determinante, o resultado vai ser um vetor. Ó. Aqui eu trabalho com escalares, mas estou multiplicando a x, a y e a z. O produto vetorial, o resultado é um vetor. Tá? E o módulo desse vetor é a área do paralelogramo. Então, essa é a segunda maneira de calcular o produto vetorial. Propriedades, pessoal, do produto vetorial. Então, não é comutativo. Tem que tomar cuidado com isso. Ele é anticomutativo. Se vocês fizerem A produto vetorial B e fizerem B produto vetorial A, vocês vão ver que tem um menos aqui na jogada. Então, A produto vetorial B é igual a menos B produto vetorial A. É anticomutativo. Isso é o efeito, pessoal, de vocês trocarem duas linhas dessa matriz. Vocês fazerem isso aqui na matriz. Ó. Botarem o B para cima e o A para baixo. Ok? Então, vocês vão acabar invertendo todos esses cálculos aqui. Vai dar negativo. É distributivo. Então, eu posso distribuir A produto vetorial B mais A produto vetorial C. Agora, se eu pegar dois vetores iguais, lembram o que eu fazia no produto escalar? Se eu pegasse dois vetores iguais e fizesse produto escalar, o que dava de resultado? A norma ou o quadrado? Tá? Agora aqui, se eu pegar dois vetores iguais, o que vai dar de resultado? Zero. Na verdade, vai dar o vetor nulo. Por que dá zero? Se eu pegar dois As, qual é o ângulo entre dois vetores iguais? Zero. Seno de zero é zero. Só que o resultado é um vetor. Tá? Então, a representação
dessa operação aqui, ó, é um zero com uma flechinha em cima. É um vetor que tem 0 de comprimento no sentido de AX, 0 no sentido de AY, 0 no sentido de AZ. Tá? E agora aqui a operação com os vetores canônicos. Ó. Se eu fizer AX, produto vetorial AY, módulo do primeiro, 1. Módulo do segundo, 1. 1 vezes 1. Vezes seno do ângulo entre eles. Qual é o ângulo entre eles? Entre a x e a y? 90 graus. Seno de 90 graus, 1. Tá? Então, o resultado disso aqui, o módulo do resultado vai dar 1. Só que tem que apontar em alguma direção. No caso aqui, aponta para Z. Como que eu sei que aponta para Z? A gente pode apelar aqui para a regra da mão direita. Tem o AX para cá. Tem o AY para lá. Se eu fizer o produto vetorial entre esses dois caras aqui, o módulo do resultado dá essa que a gente já viu, que dá 1. Módulo de AX vezes módulo de AY. Vezes seno do ângulo entre eles, né? O ângulo é 90 graus. De que lado para que lado que eu estou fazendo esse produto vetorial? Eu estou fazendo de AX para Y. Então, usando a regra da mão direita, AX para Y. Essa área aqui, então, aponta para cima. Então, está apontando aqui para cima, que por coincidência é o próprio AZ. Tá? E assim, se vocês fizerem, AYAZ dá AX, AX dá Y. Uma maneira da gente memorizar, né, com mais facilidade, é fazer esse círculo aqui. Ó. Quando eu fizer AX produto vetorial AY, o resultado dá AZ. AY produto vetorial AZ, o resultado dá X. AZ produto vetorial AX, o resultado dá AY. E se eu fizer ao contrário o caminho, se eu não andar no sentido das flechas, se eu fizer AY produto vetorial AX, vai dar o quê? Ó, a primeira regra lá. Ó. Se eu fizer AY produto vetorial AX, vai dar menos AZ. Ok? E assim vale para as outras. AX produto vetorial AZ menos AY. AZ produto vetorial AY menos AX. Tá? Então, só lembrar, se eu percorrer em sentido contrário à flecha, eu tenho um resultado negativo. Tá? Que seria inverter a ordem desse produto aqui, né? Indo de lá para cá, usando a regra da mão direita, iria apontar para baixo. Beleza. Vamos resolver, então, o mesmo exemplo de antes, calcular o ângulo entre os dois vetores, que a gente já sabe quanto que é o resultado, só que usando agora o produto vetorial. Exemplo 3. Vamos lá. Vamos fazer então A, produto vetorial B. Vou montar aqui a matriz, então, para calcular o determinante dela. Na primeira linha, eu coloco, então, a base do sistema. AX, AY, AZ. Na segunda linha, eu coloco as componentes do vetor A, e na terceira linha eu coloco as componentes do vetor B. Tá? Então, as componentes do vetor A aí, 3
no sentido de AX, então aqui no sentido de AX é 3. 4 no sentido de AY, no sentido de AY é 4. E 1 no sentido de AZ. No sentido de AZ, coloco 1. E para o vetor B, tem 0 no AX, 2 no AY, menos 5 no AZ. E agora a gente tem que se atracar aí a fazer esse determinante. Tá? Então, lembrando, ó, as diagonais principais menos as diagonais secundárias. Tá? Vou fazer daquele lado lá, então. O que vai dar? Para o AX primeiro. Eu gosto de já colocar em evidência aqui as coisas. Tá? Então, para o AX, ó, 4 vezes menos 5, que vai dar menos 20, menos 2 vezes 1. Tá? Menos 2 vezes 1, então menos 2. Mais, para o AY. Tem que fazer aqui, ó, principal. 1 vezes 0, então vai dar 0. Menos secundária. 3 vezes menos 5, é isso? Isso aqui está me atrapalhando. 1 vezes 0, 3 vezes menos 5, que dá menos 15. Então, com esse menos daqui vai dar mais. Mais 15. Mais o AZ. Três vezes 2, 6. Menos 4 vezes 0, 0. Então, produto vetorial de AX com AY, de A com B, perdão, vai ficar menos 22, 15 e 6. De maneira compacta já aqui, né? Então, menos 22, 15 e 6. Beleza. Pessoal, vamos calcular o vetor unitário desse produto aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Vocês depois vão entender por que eu quero calcular o vetor, que a gente vai precisar usar o vetor unitário. Vamos calcular ele aqui. Ou não, deixamos para depois. Tá? Vamos usar agora a segunda definição de produto vetorial, que diz o seguinte. A produto vetorial B vai ser igual a seno do ângulo entre eles e a ponta no sentido do vetor unitário. Por conta disso, né, que eu ia calcular o vetor unitário. O vetor unitário perpendicular a essa área. Tá? Bom. A gente também precisa calcular, pessoal, se a gente quiser comparar isso aqui, ó. Só isso, ó. Tudo isso aqui é A produto vetorial B. Só isso aqui é o quê? É o módulo de A produto vetorial B. Certo? Eu poderia escrever assim, ó. A produto vetorial B, módulo, é igual a A vezes B vezes seno de θ. Se eu calcular o módulo disso aqui, ó, soma esse vetor unitário daqui. Vou calcular o módulo disso e vou calcular o módulo disso. Quanto que é o módulo de um vetor unitário? 1. Então ele desaparece. Então a gente tem que calcular o módulo aqui de A produto vetorial B. Ó. Vou pedir para vocês fazerem o cálculo aí, então.
Quanto que dá? Já deve ter por aí anotado. 27,295. A gente vai usar essa informação aqui, ó, tá? A gente precisa calcular agora o módulo do A e o módulo do B. Posso apagar aqui? Módulo do A. 3, 4 e 1. A gente já tinha calculado antes, né, o módulo do A e o módulo do B. Quanto que tinha dado mesmo? 5,099. Portanto, nós teremos 5,099 vezes 5,3852 vezes seno de θ igual a... Aqui foi feito 22 ao quadrado mais 15 ao quadrado mais 6 ao quadrado raiz deu 27, né? Então, foi omitido aí esse passo. Igual a 27,295. Portanto, quanto que vai dar o seno de θ? E o θ vai ser o arco seno de 0,994. Vai dar uma coisa próxima de 90 graus aí, né? De quase 1. Arcosseno disso? A mesma coisa de antes, tá? Dúvidas, pessoal? Vamos adiante. Se não há dúvidas. Definição de vetor posição e vetor distância. Isso é muito importante, tá? É motivo de muitos erros mesmo. É inadmissível errar isso aqui, pessoal, numa prova, mas erram, tá? Falta atenção na hora de fazer o cálculo do vetor posição e do vetor distância. E a gente precisa. Bom, o que é o vetor posição, também conhecido por raio vetor? Vocês vão encontrar essa nomenclatura ambígua aí, tá? Vetor posição e raio vetor na literatura. É um vetor que começa na origem, então esse tem um ponto específico de início. É um vetor que está preso num dado ponto. Ele começa na origem do sistema de coordenadas e termina no ponto considerado. Então, se eu tenho um ponto aqui, ó, P, né, o ponto P localizado na coordenada x, y e z. O que é o vetor posição do ponto P? É um vetor que parte da origem e termina no ponto. É o vetor que aponta para o ponto. Tá? E esse vetor parte da origem. Okay? Simbologia dele, então, é o R de raio vetor, né, do ponto P. RP aqui no caso. Se fosse o ponto A, seria RA. Bom, o vetor posição, pessoal, então é um segmento de reta da origem até o ponto. Ó. Tá? E quais são as componentes desse vetor? Qual é o comprimento desse vetor ao longo de AX? Ponto. Qual é o comprimento de AY? É a própria coordenada Y do ponto. E o comprimento desse vetor aqui no sentido de AZ é a própria coordenada Z do ponto. Tá? Então, nesse exemplo aqui, o ponto 3, 4 e 5,
o raio vetor do ponto 3, 4 e 5, o RP, é 3AX, 3 no sentido de AX, mais 4 no sentido de AY, mais 5 no sentido de AZ. Tá? Então, para nossa sorte, é muito simples determinar o raio vetor, ou o vetor posição. É só escrever aqui, ó, nas componentes do vetor, as próprias coordenadas do ponto que a gente quer apontar. Ok? Bem tranquilo. E agora o vetor distância. Aqui sim que acontecem os erros. Tá? O que é o vetor distância, pessoal? Bom, o vetor distância é o vetor que indica o deslocamento de um ponto a outro. Ou seja, eu tenho um ponto inicial, tenho um ponto final, e eu quero encontrar um vetor que aponta do ponto inicial para o ponto final. Tá? O deslocamento. É calculado pela subtração entre os raios vetores. Então, ó, tem o ponto P, partindo da origem, raio vetor do ponto P. Tem o ponto Q, raio vetor do ponto Q. Eu quero encontrar o vetor distância do ponto P para o ponto Q. Quero encontrar o vetor distância do ponto P para o Q. O ponto P é o ponto inicial. O ponto Q é o ponto final. Tá? Então, eu quero encontrar o RPQ. Como que eu calculo o RPQ, pessoal? É ponto final menos ponto inicial. É final menos inicial, não é inicial menos final. Tá? Ou seja, raio vetor do ponto Q menos raio vetor do ponto P. RPQ, raio vetor do ponto final menos raio vetor do ponto inicial. Componente do raio vetor do ponto Q, no sentido de x, menos do ponto P, no sentido de AX. Componente no sentido de AY do ponto Q, menos do ponto P. Componente do ponto Q, menos do ponto P. Tá? Então, o que vocês têm que memorizar? É ponto final menos ponto inicial. Não me façam ao contrário. Se vocês fizerem ao contrário, P menos Q, esse vetor vai apontar para cá. Tá? Eu quero que ele aponte para lá, eu quero que seja de P para Q. Ok? Bom, a gente tem que passar de novo aí a lista de presença, né? Depois eu converso sobre os horários. O início da nossa aula é às 9h30, não é às 10h30. Tá? Tem uma pequena confusão aí de horários. Espero que todos possam às 9h30. Bom, vamos fazer esse exemplo aí. Ó. Sejam os pontos P e Q, localizados ali naquelas coordenadas, calcule aí um monte de coisa, né? Vamos por partes. Então, nosso exemplo 4. Vamos lá. Dados os pontos P, então, vamos usar a notação correta aqui. Ó. P. 0, 2 e 4. Não tem igual, tá? É assim, ó, P abre parênteses. E o ponto Q, menos 3, 1 e 5.
Calcule os vetores posição P e Q. Então, letra A. Os vetores posição P e Q. Então, vou calcular o RP e o RQ. É trivial. Tá? O vetor posição do ponto P são as coordenadas do próprio ponto. Então, o vetor posição do ponto P é 0, 2 e 4. E o vetor posição do ponto Q é menos 3, 1 e 5. Então, a letra A está feita. Só reescrever aí as coordenadas do ponto nas componentes dos vetores. O vetor distância do ponto P ao ponto Q. Letra B. Vetor distância do ponto P ao ponto Q. Então, eu quero o RPQ, que sai do ponto P e vai até o ponto Q. Tá? O que eu tenho que fazer? Ponto final, RQ, menos ponto inicial, RP. Sempre vai ser assim, pessoal. Final menos inicial. Ou seja, menos 0 menos 3, não, que é o final. Menos 3 menos 0. Vou escrever aqui, para ficar mais fácil. Ponto final. Menos 3, 1 e 5. Menos 0, 2 e 4. Ou seja, menos 3, menos 1, 1 menos 2 menos 1, 5 menos 4, 1. Então, esse aqui é o vetor distância, de P até Q. Tá? Começa em P e termina em Q. Conta para lá, ó. RPQ. Ok? Letra C. A distância entre P e Q. Ou seja, o que está sendo pedido? Está sendo pedido isso, ó. O módulo de RPQ. Ok? Barbada também. 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Quanto que vai dar isso aqui? 3,3166. Vamos conferindo. E a letra D? Um vetor paralelo a RPQ com magnitude de 10. Como que eu faço isso? Isto. Então, eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui o RPQ. Tá? E está sendo pedido um outro vetor
que tem magnitude 10. Vamos chamar aqui de vetor C. Tá? Vetor C. Tem magnitude 10. Como que eu faço isso? Basta determinar, pessoal, o vetor unitário do RPQ, que me dá a direção e o sentido do RPQ, e o módulo é 1, e pegar esse vetor unitário e multiplicar por 10. Então, basta eu pegar aqui o vetor unitário. Ó. Vou chamar aqui de AR. Vou chamar só de A. Tá? Basta eu pegar o vetor unitário do RPQ e multiplicar por 10. Certo? Então, vamos calcular esse A aí. Ó. Quanto que vale esse A? O RPQ dividido pelo seu módulo. Ou seja, menos 3, menos 1 e 1. Dividido pelo módulo, que é 3,3166. Quanto que vai dar o A, pessoal? 945. 3015? Beleza. Descobrimos o vetor unitário. O que tem que fazer agora? Pegar o vetor unitário e multiplicar por 10. Vamos lá. Nosso vetor C, que está sendo pedido, vai ser 10 vezes esse Azinho aí. Portanto, o vetor C vai ser aquilo lá vezes 10. Menos 9,45. Menos 9,045, então. Menos 3,015, isso? E 3,015. Que faltou um menos. Vamos fazer no MATLAB isso aqui para dar uma conferida. Bom, a gente tem que entrar aí com o RP. O que era o RP mesmo? 0, 2 e 4. Aqui é colchetes. O que é o RQ? Menos 3, 1 e 5. RPQ.
ponto final, RQ, menos ponto inicial, RP. Tá aí, ó, menos 3, menos 1 e 1. Já apaguei. Tá? Menos 3, menos 1 e 1. Vamos calcular, então, o RPQ norma. O módulo dele. Só fazer a norma DRPQ. Então, chamei aqui de RPQ mod, de módulo. 3,3166. Beleza. Vamos calcular o Azinho, que é o vetor unitário. O RPQ dividido pelo RPQ norma. Cálculo do vetor unitário. Opa! Mod. Menos 0,9, menos 0,3 e 0,3. E agora eu posso fazer simplesmente o C como sendo 10 vezes o Azinho. Deu isso aí. Menos 9, menos 13 e 3. E se eu fizer o cálculo do módulo do C, tem que dar 10. Tá? Então, vou fazer o cálculo aqui do módulo do C. Ó. 10. Okay? Então, que é pedido na letra D do problema. Um vetor paralelo a RPQ com magnitude 10. Como é que eu posso ter certeza que o vetor é paralelo a RPQ? Produto vetorial dá zero. Vamos fazer um teste. Deixa eu limpar aqui a tela. Então, se eu fizer o produto vetorial, a gente vai aprender isso ainda na aula prática, tá? Produto vetorial, se não me engano, essa é a função, cross. R, PQ e C. Deu um resíduo aqui, ó. Mas é vezes 10 na menos 15. Tá? É praticamente zero. É. Erro aí numérico. Tá? Então, zero, praticamente zero e praticamente zero. Vetor nulo, na verdade. Tá? Então, eles são paralelos entre si. Beleza. Dúvidas, pessoal, nesse problema? Projeções escalar e vetorial. Tá? Então, vamos lá. Pessoal, a gente chamava isso lá no segundo grau, eu acho, de rebater uma reta sobre outra. Né? Quando eu tinha, por exemplo, o eixo X aqui, e eu tinha uma reta aqui, eu queria achar o comprimento dessa reta rebatida no eixo X, o que eu fazia? Eu pegava o comprimento dessa reta e fazia o cosseno do ângulo. Tá? Rebatia aqui, ó. Ou hipotenusa, né? Quero achar o cateto aqui embaixo, né? Pego hipotenusa, cosseno do ângulo, acho o cateto adjacente ao ângulo. Aqui é a mesma coisa, só que eu estou rebatendo um vetor sobre o outro, não necessariamente sobre o eixo x, y ou z. Tá? Então, o eixo é um vetor, e eu quero rebater esse vetor na mesma direção, quero rebater um vetor na mesma direção desse que compõe o eixo, digamos assim. Como que eu faço isso? É muito simples, é usando o produto escalar. Tá? Barulhinho porque o vídeo parou e começou de novo. Tá? O que eu faço aqui? Ó? Pego o vetor B e calculo o vetor unitário dele. Tá? Então, calculo o vetor unitário do B, o AB aqui, ó, que é o vetor B pelo seu módulo. E eu pego o vetor A e multiplico pelo vetor unitário do B. O que eu estou fazendo quando eu pego o vetor A e multiplico pelo vetor unitário do B? Quando eu faço isso, ó, A, produto escalar, vetor unitário do B. O que eu estou fazendo? Módulo do A vezes módulo do vetor unitário vezes cosseno do ângulo entre esses dois vetores, entre o A e o B. Opa, aqui não tem a flecha em cima. Tá? Quanto que é o módulo desse cara? 1. O módulo de um vetor unitário é 1. Então, o que eu estou fazendo, na verdade? A
cosseno de θb. Estou pegando A, multiplicando pelo cosseno de θb, eu estou rebatendo ele aqui em cima. Tá? Então, essa é uma generalização daquele rebatimento que a gente falava lá no segundo grau. Tá? Na verdade, é a projeção. Isso aqui se chama projeção escalar. Eu achei o comprimento de A no sentido do vetor B. Achei esse comprimento. Mas como que eu acho esse vetor? Como que eu transformo esse comprimento num vetor no mesmo sentido de B? Multiplico pelo vetor unitário. Tá? Então, esse primeiro produto escalar aqui, ó, foi para fazer o rebatimento. E essa segunda multiplicação pelo vetor unitário foi para transformar isso aqui num vetor no mesmo sentido do vetor B. Isso se chama projeção vetorial. Tá? Então, eu peguei um vetor e encontrei um outro vetor equivalente a esse, mas decomposto aqui sobre o vetor B. Tá? E o que é a projeção escalar? A projeção escalar é só isso. Ó. Ou seja, é fazer o módulo desse negócio aqui. Ó. Módulo disso aqui. Ó. Vai sumir o AB. Vai sobrar só A cosseno de θb. Tá? Então, é o rebatimento em si. Só. Ok? Projeção escalar. Dúvidas? A gente usa muito isso para decompor campos elétricos e magnéticos, normalmente nos eixos. Então, normalmente, a gente faz projeções ao longo dos eixos coordenados. Tá? Dificilmente a gente faz sobre outro vetor, mas isso aqui de maneira genérica. Okay? Então, uma rápida revisão aí. Antes de terminar a aula, pessoal, antes que todo mundo levante e vá embora, eu quero conversar um pouco sobre os horários com vocês. Tá? Então, vou só terminar aqui a aula e daí a gente fala sobre os horários da disciplina. Tá? A lista de chamada está passando por aí, todo mundo assinou? E tem aquela listinha também dos celulares, quem quiser, lá no fundo não assinou ainda. Tem aquela listinha dos celulares também, então quem quiser participar do grupo do WhatsApp aí de dúvidas da disciplina, vocês coloquem o número lá. Quem não quiser, só não vão me mandar... Ok, tá? O que a gente viu na aula de hoje, pessoal? Soma e subtração de vetores, bem trivial. Tá? Realizada componente a componente, tanto a soma quanto a subtração. Então, a gente pega as componentes no sentido de AX, de AY e de AZ e faz a soma ou a subtração dessas componentes. Produto entre vetores, né? A gente tem dois tipos, o produto escalar, cujo resultado é um escalar. Magnitude dos dois vetores vezes o cosseno do ângulo entre eles, resultado escalar. E o produto vetorial, cujo resultado é a área do paralelogramo definido por esses dois vetores. Então, tem dois vetores, essa área é o resultado do produto vetorial. Só que essa área aponta para alguma direção. No eletromagnetismo, vocês vão ter que se acostumar com isso. As áreas são vetores. A gente vai usar muito isso. Toda a área, praticamente toda a área que a gente calcula, ela é vetorial. Tá? Ou seja, o módulo representa a área, mas tem uma direção. Então, a magnitude é a área do paralelogramo. A gente faz módulo de um vetor, módulo do outro, seno do ângulo entre eles. Tá? E a gente usa a regra da mão direita para descobrir o sentido dessa área. A gente viu também aqui, mais para o final, definição de vetor posição e vetor distância. O que é o vetor posição? É um vetor que começa na origem e termina no ponto considerado. Tá? E o que é o vetor distância? É o deslocamento de um ponto a outro. Lembrem, ponto final menos ponto inicial. Final menos inicial. Tá? Raio vetor do ponto final menos raio vetor do ponto inicial. E por último aqui a gente viu as projeções escalar e vetorial, né, para determinar a componente de um vetor sobre o outro. Tá? Orientada no sentido de outro vetor. Ok? Então era isso na aula de hoje.